hoje o Zug vai atender um pedido dos internautas. Nós vamos falar sobre dívidas. Com certeza tem várias pessoas que estão nos assistindo e que estão nessa mesma situação. Mas se você pensa que sair de uma dívida é tão difícil assim, nós temos aqui uma pessoa que vai nos dar uma receita muito tranquila de como sair das dívidas. Nós estamos conversando mais uma vez com o Vitor Espíndola, que ele é investidor na Bolsa de Valores e também traz a sua experiência, porque ele também já teve endividado, né? E hoje, a partir dessa história dele, nós vamos, quem sabe, poder ajudar você que está nos assistindo. Mais uma vez, obrigada, Vitor. Eu que agradeço pela sua presença. Valeu. Como é que foi a sua história? Quando eu percebi que eu estava endividado, é que eu estava endividado de verdade. Eu não tinha mais crédito no cartão, eu não tinha mais para quem pedir dinheiro em caso de emergência, e eu cheguei ao ponto de ter que almoçar barra de cereal no crediário da farmácia para então esperar da noite para ir na casa de algum amigo meu para jantar, comer um prato de comida, porque era o que dava na época. Vitor, você estava me dizendo no início da entrevista que tem um primeiro passo para você sair de uma dívida. E você disse que esse passo seria admitir a situação. Primeira coisa é se planejar. Você vai fazer o levantamento de todas as dívidas que você tem. Quem você deve? Você deve o cartão de crédito, você deve a uma linha de crédito numa financeira, você deve a escola dos seus filhos, você está devendo parcela do seu carro. Primeira coisa, colocar no papel é a parte mais importante. Saber a quem você deve e principalmente a quanto você deve. Qual é a taxa de juros que incide a cobrança dessa dívida? E aí depois você vai categorizar as que têm maior cobrança de juros para as menores. E principalmente quitar ou tentar quitar essas dívidas com maior juro cobrado primeiro e depois se preocupar com as demais. Então, primeiro é olhar quais são as dívidas maiores, com os maiores valores, não seria isso? Primeiro passo, planejar. Planeje como você vai pagar essas dívidas, quais dívidas você precisa pagar primeiro, e tem que ser as dívidas que têm maior juros incidindo sobre elas, quem está te cobrando mais por aquela dívida, e fazer tudo isso, papel e caneta, porque senão você acaba esquecendo. E o segundo passo, o terceiro passo, então, seria? A terceira coisa é começar a pagar. É a parte do fazer. Eu preciso começar a pagar essas dívidas. Você vai ligar para as pessoas que você deve ou para as instituições que você deve e vai tentar negociar essas dívidas. Você vai pedir desconto ou ver se você consegue uma linha de crédito mais barato, você consegue pagar aquela dívida alta à vista, trocando aquela dívida cara por uma dívida mais barata. O segundo passo é começar a pagar. Esse passo é o mais demorado deles, mas é de fato onde você consegue dar fim nessa lamúria aí que é pagar suas dívidas. Bom, depois da reflexão, depois do planejamento, iniciou o pagamento das dívidas, agora vamos para o terceiro passo. Qual seria? Você vai checar todo esse primeiro e segundo passo. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer diferente ou a mais para acelerar esse processo? Então você vai conferir esses dois primeiros passos. É como se você estivesse voltando no primeiro passo e no segundo passo e analisar se de fato o que você está fazendo está funcionando. Lembra que eu falei na semana passada que na prática a teoria é outra? Ou seja, às vezes você tem a melhor das intenções para lidar com o seu planejamento, mas infelizmente alguma coisa que você não previa aconteceu ou está acontecendo e você precisa, o mais rápido possível, ajustar o seu planejamento para então você continuar quitando as suas dívidas. Então, para dar uma respirada então nessa situação constrangedora e complicada e tão atual, vamos passar para o quarto passo. O quarto passo é o agir. Você planejou, você fez, você revisou e agora você põe em prática as questões que você precisou ajustar, que você precisou revisar. Então, de fato, houve algum ajuste, você precisou ajustar alguma coisa
do seu planejamento ou das condições de pagamento das suas dívidas, agora comece a agir frente a esses ajustes que você fez ontem. Eu acho que também uma boa dica seria o complemento de renda, né? Uma outra atividade para complementar a renda. Isso seria... Para quem tem condições, sempre ter uma renda extra é essencial para que se pague. Mas eu vou te falar, o maior vilão da pessoa não conseguir pagar as suas dívidas nem tanto é ter mais renda. Porque o que eu conheço de gente que ganhava 1.000, gastava 2, passou a ganhar 2 e agora gasta 4, não está no gibi. É muita gente que faz isso. Então não é só elevar a sua renda, é você diminuir os seus hábitos de consumo. Ou seja, se adequar de acordo com o valor que você recebe, é isso? Admite, cara, você não está podendo gastar isso tudo. Para que você vai continuar gastando com coisas que você não quer para mostrar para quem você não gosta, a pessoa que você não é? Isso é besteira. Não gastar mais do que recebe. Não, né? Nunca. É a receita das antigas, né? A gente tem que gastar menos do que a gente ganha e de preferência sempre poupar alguma coisa para que esse endividamento não aconteça. E essa foi a sua lição de vida, né? Foi a partir daí, quando eu não via mais condições de então me endividar mais, que eu precisei me ajustar, e aí eu percebi que eu poderia viver muito melhor, gastando muito menos, de forma muito mais controlada, e no final do mês, com o tempo lá, lógico, isso leva anos, mas começou a sobrar dinheiro. E aí foi onde eu me interessei por investimentos, e eu falei assim, esse dinheiro não pode ficar parado, agora esse dinheiro tem que trabalhar para mim. Mas levou um tempo, eu espero que para você leve menos tempo. E para quem está endividado, por que não assistir essa entrevista mais do que didática, né? E mais do que atual, não é mesmo, Vitor? Verdade. É admitir essa situação e começar a agir, né? A gente agradece pela sua presença eu mais uma vez, Vitor. E vamos esperar a próxima, né? Conto com vocês, contem comigo também. Zug, conteúdo o tempo todo.